Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os meus irmãos renovados, aqueles que vão acessar esse conteúdo. Aqui Pastor Ricardo, com muita alegria e gozo na alma, chegando até vocês na sua casa, onde quer que você esteja, com um assunto que é a Palavra de Deus, o assunto mais importante da história. E juntamente com você, nesse dia também tão importante para as nossas histórias, né? Como brasileiros, como homens, como mulheres, como servos de Deus, nós vamos entrar nesse assunto que é a Palavra de Deus, que é a orientação para nós. Que sara, que cura. Então vamos orar, vamos pedir para que o Senhor Jesus, Ele se agrade dessa nossa reunião, desse momento, você aí no seu lugar, na sua casa, no seu carro, e eu aqui, que Ele se agrade de nós. Vamos orar por isso, vamos clamar a Ele? Então oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero pedir que a Tua graça e o Teu amor nos envolva nesse momento. Que a sabedoria do Espírito Santo venha sobre nós, nos fazendo compreender as verdades ocultas na Tua Palavra e reveladas através do Teu Espírito Santo. E que elas sejam transformadoras para o meu irmão, para a minha irmã, para a minha vida, Senhor. Para que nós sejamos transformados e cresçamos na graça e no conhecimento. E que possamos corrigir os nossos rumos, porque o Senhor e a Tua Palavra é que nos rege, é quem nos liberta. Lava-nos, Senhor, através da Tua Palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, irmã, o assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto antigo, tá? Mas, assim como é o vinho, o bom vinho, quanto mais antigo, mais caro, mais importante ele se torna. E o assunto é a volta de Jesus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 36 ao 44. Eu quero ler com você e acompanhe a leitura e nós vamos juntos depurar a respeito desse assunto tão importante. Porém, disse Jesus, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Pensem nisso. Se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Eu creio nessa palavra. Queridos, nós precisamos andar, precisamos viver com muito temor nessa última hora. Senão nós vamos aos poucos deixando esse assunto tão importante, que é a volta de Jesus, como segunda ou até terceira, quarta opção. Queridos, se não formos alertados, esse assunto que eu diria que é o mais importante para a história, para a existência humana, ele vai sendo esquecido pouco a pouco. E vai se tornando um costume. E tudo que é costume, nós vamos relegando a segundo, terceiro plano. Esse temor que nós precisamos ter nas nossas vidas, desde o momento em que levantamos pela manhã, e que devemos, na verdade, fazer uma oração entregando as nossas vidas ao Senhor, porque cada manhã é uma página em branco para que eu escreva, para que a minha vida, se não foi tão boa ou tão piedosa ontem, que hoje eu escreva uma vida, um capítulo melhor. O temor é importante para que nós nos autoanalisemos e que nós venhamos a corrigir algumas falhas cometidas. O temor, tão importante para que nós tenhamos êxito na nossa caminhada, porque a palavra de Deus nos assegura que o Senhor Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele exalta o humilhado, o temente a Deus. A mesma palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria é o conhecimento sendo aplicado.
O conhecimento de nada vale se não for aplicado na nossa própria vida. Imagine você, um policial, um militar, um soldador ou alguém que trabalhe em uma área de risco e ele aprende todos os riscos, mas ele não aplica para si mesmo. Ele é professor, está a ponto de ensinar, mas ele não aplica para si mesmo. Então nós temos que ter esse temor. Se nós não tivermos esse temor, se nós não formos alertados como hoje estamos sendo, esse temor tão importante que é a espera da volta de Jesus, vivendo o dia de hoje como se ele voltasse amanhã, a nossa existência no nosso dia a dia vai colocando a autoconfiança humana no lugar desse temor e quebrantamento e necessidade que temos do Senhor Deus. A teologia pregada hoje em vários pontos do mundo todo, não é só no Brasil, exalta o homem, exalta a humanidade. A teologia tão psicológica, a teologia tão... ela empurra, ela é capacitadora humana, as pessoas se capacitam nessa vida, elas estudam, tomam conhecimento de tudo, elas preferem ouvir um coach emocional para que as suas emoções estejam em alta, do que ter o seu espírito, a sua alma quebrantada, impactada, confrontada pela palavra que diz, não, não é por aí, o caminho não é esse. Queridos, nós precisamos ter zelo da palavra de Deus. Amar a palavra de Deus mais do que as outras palavras. E o zelo, ele é demonstrado nas nossas atitudes. Se hoje fosse o seu último dia de existência, o que você escreveria a teu respeito? Essa é uma frase do bispo Nilson, da MCM, que fez muito sentido para mim, que me alertou, abriu os meus olhos, foi reveladora, porque ela depreende, ela sai, ela salta da palavra de Deus. Se hoje fosse o último dia, o que você, eu não estou falando aqui de outra pessoa, o que você escreveria a seu respeito? O que eu escreveria a meu respeito? Aqui jaz um grande negociante? Aqui jaz o Dr. Ricardo, um médico notável? Aqui jaz um grande cantor gospel? Aqui jaz um grande administrador? Será que é isso? Ora, queridos, o céu não tem lugar para esses grandes. O céu, em toda a Bíblia Sagrada, para eu e para você que cremos no Evangelho, o céu está preparado para receber filhos de Deus. Mas Ele, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, a Trindade Santa maravilhosa, é a luz que brilha naquele lugar. No céu não há lugar para destaques humanos. E por isso nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos viver o Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova do Senhor Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o Evangelho se resume nele, em Cristo. Eu preciso então viver essa vida, esse Evangelho que transforma, que confronta os meus erros, a minha natureza humana, me coloca e enleva o meu espírito. Eu preciso viver de duas formas, duas maneiras. Com intensidade e com constância. Essas duas juntas, essas duas palavras juntas, me fazem viver um Evangelho genuíno. Se eu vivo um Evangelho com intensidade, eu vou viver o máximo do Evangelho em cada um dos meus dias. Eu vou viver o máximo que pode ser dado ou extraído da minha alma através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que habita em mim. Eu vou extrair isso e dar ao mundo. Mas eu também preciso ter constância, porque não adianta eu ser bem um dia, uma semana, um ano, 2 anos, 3 anos e ao final naufragar. A palavra de Deus no livro do Eclesiastes, capítulo 7 e 8, diz que melhor é o final das coisas do que o princípio dela. Nós vemos em todo o Evangelho que a vitória, e até humanamente falando, a vitória num corredor, naquele que labuta, naquele que joga, naquele que entra num estádio, está no final, não é no início nem no meio. Então, por isso eu preciso ser constante, sempre abundante do Senhor, sabendo que o Senhor nos recompensará. Então, o que define a minha prioridade são os meus sacrifícios. Eu me sacrifico por quê? Ou por quem eu tenho me sacrificado?
O que é que tira, o que exige de mim, o que tem tirado de mim, o que tem sido a causa do meu suor, do meu cansaço, do meu tempo, da minha entrega, das minhas finanças, do meu trabalhar, dos meus estudos. Por que é que eu tenho me sacrificado? Então, o que define a minha prioridade são os meus sacrifícios. O que tem ocupado os meus dias? Ora, querido, é exatamente isso que vai fazer, que vai dizer quem sou, o que é a minha prioridade, ou quem é a minha prioridade. Cuidado, calma aí. Se alguém pensou ou disse, não é bem assim, eu também preciso trabalhar, estudar, ajuntar herança para mim, para os meus filhos, eu preciso deixar alguma coisa, não sou eu quem vai responder, mas a Bíblia responde. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, ele nos ensinou a respeito dessa ansiedade de buscar coisas do nosso dia a dia. Ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, todas as demais coisas, as outras coisas, vos serão acrescentadas. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 20 e 21, o Senhor Jesus nos ensina, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Ele mesmo explica no aposto, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que é que tem sido a causa do seu suor? Da sua luta, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? O que é que tem sido a razão dos teus dias? Você tem realmente vivido como filho, como servo do Senhor Jesus? Porque muita gente hoje se denomina servo do Senhor Jesus. Se denominam levitas, se denominam amantes do Senhor Deus. Ora, a medida do temor, ela corresponde ao nível de consciência espiritual que eu tenho. Então, quanto mais temor eu tenho, mais consciência espiritual eu tenho de que sou um ser passageiro nessa terra, de que a palavra de Deus é a verdade que me rege, de que a minha recompensa está nos céus. Eu vivo uma vida de temor a Deus. Então, a medida do temor corresponde a esse nível de consciência que eu tenho. E se alguém não tem essa consciência, amigo, amiga, você está em risco. Sabe por quê? Porque será exatamente esse nível de consciência espiritual que você tem que equivalerá ao peso do juízo de Deus sobre as nossas vidas. Essa é uma fala do pastor José Rodrigues, meu pastor. E ele ensina sempre isso, que nós seremos julgados por aquilo que nós conhecemos e a forma como nós escolhemos, optamos em lidar com isso. Ora, a justiça humana ela já age assim. Nós temos dentro do direito, nós temos as excludentes de ilicitude, nós temos também as pessoas que são tidas como inimputáveis. A pessoa que não tem conhecimento das leis que regem uma sociedade não pode ser imputada juízo sobre ela. Mas aqueles que têm conhecimento, o rigor é maior. O índio silvícola, ele não pode, se ele não estudou, se ele não passou, não tomou conhecimento das leis, como ele pode ser julgado a respeito de uma lei que ele nunca tomou conhecimento? Uma criança que ainda não estudou, que não tem noção do que é a lei, ela não pode. Nós temos no Brasil, inclusive, já ultrapassada essa lei, porque as crianças hoje, a partir dos 12, 13 anos, já têm consciência, fazem escolhas por causa da internet, do que é bem, do que é mal. Elas já conhecem tantas coisas que às vezes nós não conhecíamos quando no passado tínhamos 30, 40 anos. Mas ainda, mesmo assim, diante da lei dos homens, a criança ou adolescente, ele é inimputável, não pode se colocar lei. Mas nós temos conhecido ao Senhor. Eu e você conhecemos a palavra de salvação. Nós entendemos a palavra que gera temor em nós. Nós não podemos abrir mão desse temor, porque senão isso virá como peso e juízo sobre a nossa vida. Então, eu tenho que fazer escolhas.
Eu é quem tenho que escolher. As escolhas são minhas. Sim, querido, a minha existência cobra isso de mim, não vai cobrar dos outros. A minha existência sou eu, é minha. Os resultados daquilo que eu decidi são problema meu, independentemente do que pensam ou do que dizem a meu respeito. Eu é quem tenho que estar pronto para enfrentar não somente a justiça dos homens, mas a onisciência do Deus Todo-Poderoso. Assim que eu fechar os meus olhos para essa vida, ou ser arrebatado a qualquer tempo. A vinda de Jesus, irmãos, é um assunto muito sério, querido. Eu tenho que me preocupar como estou vivendo as oportunidades que surgem diante dos meus olhos, como estou lidando com elas. Eu tenho vivido para Jesus, para o seu reino, ou estou vivendo para outra coisa, para mim mesmo? O que é que toma os meus dias? O viver para o Senhor Jesus? Eu não posso dizer que sou servo de Deus se eu não sirvo a Ele. Se os meus dias eu não ocupo para servir a Ele, eu sirvo a mim mesmo. Então eu sou meu próprio servo, eu sou meu Senhor. O que eu tenho para dar para mim, querido? Estaria eu agindo assim, pensando em culpar os outros, as igrejas, o governo, as coisas que me aconteceram? Eu tenho que estar pronto para dar conta da minha vida. Você tem que estar pronto para dar conta da sua vida. Será que eu e você, será que não estou culpando a minha situação financeira ou mesmo as duras provações a que sou exposto? Sim, eu tenho provações, assim como você. Mas eu sei que mesmo diante das provações, o comando das escolhas são meus, são teus. Nas tuas provações é você quem escolhe se vai suportar, se vai mais além, porque a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que Deus não dá prova além daquilo que podemos suportar. Então Deus, o onisciente, Ele sabe que nós poderíamos suportar. Nada dessas suas justificativas vai justificar você diante do Todo-Poderoso. Eu terei que dar conta da minha própria existência. Você vai dar conta da sua existência. É como na parábola já tão conhecida dos talentos. Aquele homem que recebeu só um talento disse: eu sei que tu és difícil, tu és duro, e que o Senhor colhe onde não semeou. O Senhor disse: por que você então não deu esse talento para que o outro trabalhasse? Nós não podemos enterrar. A vinda de Jesus está aí. Jesus vem. Eu não estou dizendo aqui que Jesus está vindo, não vou usar esse gerúndio, não sou a favor desse gerúndio. Eu digo que Jesus vem, num momento para o outro, Jesus vem. Eu estava atendendo hoje a um jovem senhor e ele dizia que no seu trabalho ele estava trabalha em uma vigilância noturna. E fazendo a sua vigilância, de um momento para outro, ele nem viu de onde veio, como foi. Ele tomou uma pancada na face muito grande, ele caiu desacordado. Os seus companheiros agiram por ele veio dar conta do que estava acontecendo depois, mas ele não viu. Assim é a vinda do Senhor, assim pode ser a nossa morte. Nós que andamos em rodovias, nós que trabalhamos diante de máquinas, nós que andamos em supermercados, como são os grandes atacadistas hoje, Sonda, Spani, Atacadão, aqueles pallets lá em cima, ele pode cair de uma hora para outra, você ser morto, a vida acabar, a nossa vida ser extinguida. Então eu tenho que estar pronto, eu não posso me preparar quando acho que devo. Eu tenho que me preparar hoje. E eu tenho que estar pronto, disposto a deixar coisas, abrir mão de coisas por causa de Jesus, para estar preparado para a sua vinda. Eu tenho que estar pronto a abrir mão dos meus quereres para fazer a vontade do Senhor da nossa vida. Alguém dizia com sabedoria que o maior problema que o cristão enfrenta é descobrir quem é Senhor. Ele só pede, ele quer, ele decide, ele age. Da minha vida cuido eu, na minha casa eu que cuido, minhas finanças eu que cuido, meu dinheiro é meu, minha roupa é minha casa é minha esposa é minha, meu filho é meu. Nada é seu, amigo. De uma hora para outra, tudo pode passar.
Como o Senhor Jesus disse a respeito de um homem que falou, ajuntou no seu celeiro, juntou coisas, aquele fazendeiro colheu grande colheita e disse: alma, come-te farta, descansa. Construiu grandes celeiros, mas uma voz lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E se hoje ele pedir a minha alma, ele pedir a tua alma? Pedro estava pronto e entregou. Por que eu sei que Pedro estava pronto para entregar-se? Porque ele entregou, na verdade, o seu barco e a pescaria, que significava os seus bens, o barco os seus bens, e a pescaria a sua profissão. Ele abriu mão dos seus bens, abriu mão da sua profissão para seguir a Jesus. Jesus disse isso, ele ensinou dizendo: ninguém há que deixe pai, mãe ou irmãos por amor de mim, ou que não queira deixar pai e mãe e irmãos por amor de mim, seja digno de mim. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Querido, para ser arrebatado, nós precisamos, eu tenho que estar disposto, pronto a deixar algumas coisas nessa vida. Cada um de nós temos coisas diferentes. O pecado, ele entra no coração humano, ele encontra lugar na vida humana devido à concupiscência, devido ao desejo que nós temos por alguma coisa. Algumas pessoas são mais desejosas de algo e outras são mais desejosas de outra coisa, mas a verdade é que nós temos desejos. A nossa carne, ela batalha contra o espírito, contra a alma, ela quer ganhar essa luta e nós temos que alimentar a nossa alma e o espírito, não a carne. Senão nós corremos um risco muito grande. E nós vemos esse risco no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 36, onde ali nós vemos, são dois reis que eu vou aqui citar, tá? Esse primeiro em Atos 13, 36 é o rei Davi. Está escrito a respeito dele: Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração, ao seu tempo, e descansou. Deus tem propósitos na minha e na tua vida. E nós precisamos cumprir esse propósito de Deus, senão não faz sentido querer morar no céu se nós não o amamos, se nós não entregamos a nossa vida a Ele, se nós não servimos a Ele, se nós não demonstramos que nós amamos a Ele sobre todas as coisas. E o segundo rei, enquanto Davi cumpriu os propósitos de Deus na sua geração, no seu tempo, Jeorão, nós encontramos a história desse rei no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, verso 20, a respeito dele está escrito: Jeorão se foi sem deixar saudades. Ou seja, um inútil para Deus, um inútil para a sua geração. Será que você, amigo, amiga ouvinte, tem cumprido os propósitos de Deus para a sua geração? Pastor, qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que você pregue o seu evangelho a todo mundo. Que você seja uma continuidade daquilo que o Senhor Jesus quis nessa terra. Ele veio para buscar e salvar os que haviam perdido. Querido amigo, amiga, nós não devemos somente receber para nós a salvação. A Bíblia diz que nós temos que dar de graça aquilo que de graça recebemos. Jesus vem, a vinda do Senhor Jesus está próxima. E o servo inútil, ele vai ficar, ele não subirá. Todos acreditam na volta de Jesus, é verdade. Acreditam no Apocalipse, acreditam no fim do mundo, grandes cineastas, escritores, pessoas crentes e descrentes, evangélicos ou não, creem, escrevem a respeito, falam quando vê um cenário mundial piorando, uma guerra se preparando, eles falam no Apocalipse, no fim do mundo, na volta de Jesus. Está aí o projeto Raarp, que está trabalhando, preparando para mascarar o que vai acontecer, que é a volta de Jesus. Todos acreditam na volta de Jesus, inclusive os cientistas que estão preparando para dizer que o arrebatamento, quando acontecer, foi uma loucura, que era um projeto. Eles sabem que a volta de Jesus acontecerá. Infelizmente, dentro da igreja, muitos também aguardam, ou seja, acreditam na volta de Jesus, mas poucos estão preparando as malas para subir, para ir ao céu.
Nós encontramos pessoas mais preparadas para viver nesse mundo, para serem administradores, professores, doutores, médicos, policiais, terapeutas, psicólogos, orientadores, pastores até. Estão se preparando para isso, mas não estão preparados para ir ao céu, porque no céu não entra pecado. No texto que nós lemos aqui está escrito que assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E, querido, que problema tem em comer? Não há problema algum, nós comemos todos os dias, não é pecado. Que problema tem em beber? Nós bebemos. Suco, refrigerante, você que gosta, nós bebemos. Casar-se, eu sou um homem casado, e feliz por isso, graças a Deus. Dar-se em casamento, eu dei os meus filhos em casamento, mas, quando chegar a hora de entrar na arca, nada disso terá valor. E se nós valorizamos o comer, o beber, o casamento, o festejar, nós não vamos nos aperceber, assim como foi no dia de Noé. Não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será, Jesus disse, a vinda do Filho do Homem. Preocupados muitas vezes em trabalhar muito, em produzir muito, escrever muito livro, ter seguidores, ganhar pessoas, que a sua igreja encha, mas não estão preparados isoladamente como ser humano. É você e eu que vamos dar conta das nossas vidas. Meu pastor é uma bênção, mas você também tem que ser uma bênção. Minha esposa é uma bênção, mas você também tem que ser uma bênção. Meus pais são uma bênção, você também tem que ser uma bênção e estar preparado. Esteja preparado para a volta de Jesus. Deixe essa vida pecaminosa. Deixe de cometer pecado, de pensar em si só, em pensar somente nessa vida. Deixe de gastar o seu tempo. Veja só quanto tempo você está gastando diante das séries, dos jogos. Isso é pecado? Não é, senhores. Eu tenho amigos, irmãos, são jogadores de futebol, que jogam eletronicamente, que assistem série. Mas, querido, assistir séries, por mais que sejam séries bíblicas, novelas bíblicas, não transformará a tua vida. Leia a palavra do Senhor e também leia a palavra de Deus. Não é tudo, porque o diabo, ele conhece a palavra de Deus, o livro sagrado, de capa a capa e muito mais, e os demais livros, e até talvez se algum livro não foi escrito, não está aqui, ele conhece também, mas ele não teme ao Senhor. Ele não dá sua prioridade ao Senhor. Ele não se humilha diante do Senhor. Ele quer, o orgulho é o pecado original. Ele quer comandar a situação. Pense nisso. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, culpando a esse ou aquele, a mãe, ao pai, ao pastor ou alguém na igreja que falou mal contra você, que lhe persegue, que não sabe lhe compreender. Amigo, entregue a sua vida a Jesus. Ele morreu por você. E se você puder morrer por Ele, pelo seu amor, você vai cumprir o propósito de Deus para essa geração. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não cumprir as suas palavras. Na verdade, o caminho para a salvação eterna é a palavra do Senhor. Finalmente, a palavra do Senhor nos assegura aqui. Jesus disse, se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Amigo, amiga, prepare-se para o arrebatamento. Prepare-se para a vinda de Jesus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte-se para Jesus hoje. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, entregue a sua vida hoje ao Senhor. Ore comigo essa oração que eu vou fazer agora. E coloque aí nas redes sociais, na correspondência, eu quero aceitar a Jesus, ou eu aceitei a Jesus hoje, eu entreguei minha vida a Jesus hoje. Nós vamos te ajudar, vamos procurar você. Mas também você, amigo irmão, já antigo na fé. Mas se essa palavra ainda não te transformou e você ainda comanda a sua vida, esteja pronto a perder o comando da sua vida e entregar ao Senhor. E deixa Ele ser o seu Senhor. Prepare-se para a volta de Jesus. Ele vem buscar os que são dele. Ele não vem buscar aqueles que são de si próprio. Ele vem buscar o que é seu. Ele não é como ladrão.
Ele não é um ladrão que vem roubar o que não é dele, ele vem buscar o que é dele. Oxalá, a tua vida pertence ao Senhor, os teus caminhos pertencem ao Senhor. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Inclina a tua cabeça. Pai Santo, eu quero, em nome de Jesus, agradecer por esse tempo que o Senhor nos deu, um tempo de qualidade, porque estivemos falando sobre a tua palavra. Ó Senhor, se há alguém desviado dos seus caminhos e querem voltar hoje, que o Senhor aceite, que o Senhor, assim como está escrito a teu respeito, que o Senhor lhe dê anel novo, sapato novo, roupa nova, transforme a sua vida. Se alguém que estava afastado dos teus caminhos, faz isso, Senhor. Se alguém que está aceitando o teu evangelho, deixando que o teu evangelho entre na sua vida hoje, perdoa os seus pecados, transforme a sua vida, escreva o seu nome no livro da vida. Se há algum irmão que está manquejando, Senhor, confirma meu irmão, sara ele, cura ele para a glória do teu nome. Eu te agradeço por esse tempo, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Até mais, meu querido irmão. Deus abençoe a tua vida. Nos encontramos em breve para a glória de Deus.